reflexionar sobre isso. É importantíssimo, porque a maneira com que eu compreendo esses conceitos é exatamente como eu vou me entregar, digamos assim, a essa doutrina. Não é o quanto isso vai reverberar na minha alma ou não. É na medida do que eu consigo compreender. Por isso é importante a gente pensar sobre isso, né? Muito bem. O que é o Espiritismo? Vamos começar por aqui. O que é o Espiritismo para o grupo, primeiro grupo aqui? O que é o Espiritismo para vocês? Não, quem conversou aqui para nós, o Espiritismo é uma explicação de como funciona o mundo espiritual, como funciona, encarnação, basicamente isso, a doutrina em si, como funciona os planos tirando a vida carnal. É uma explicação sobre como funciona o mundo espiritual. E tem muito sentido isso. Como? A vida que a gente vai ter após deixar esse mundo carnal. Sim. E tem uma explanação de Kardec que ele fala assim, que as leis da física, elas operam para estudar as leis da matéria. E a doutrina espírita trabalha no sentido de procurar explanar as leis que também são naturais, mas que dizem respeito ao mundo espiritual. Porque nada que nós vamos falar acerca de doutrina espírita é sobrenatural. Sobrenatural é só aquilo que ainda não existe uma perfeita compreensão do homem ou da ciência acerca de determinado assunto. Não é? Então ele fala que a doutrina espírita tem esse condão de explicar as leis naturais, portanto as leis divinas, mas que operam nesse âmbito espiritual. Ok? Então, muito bom. É uma visão muito bacana. O que mais, pessoal? Vamos lá. Vamos na ordem aqui. Falamos também que é uma doutrina que se baseia nas leis morais, caridade, amor e perdão. Perfeito. Então aí a gente vai, de alguma forma, entendendo que tudo que há de explanação acerca da doutrina espírita tende a culminar num objetivo maior. Né? Tem uma finalidade que nós vamos falar adiante, mas a nossa própria renovação. Então nós vamos explorar o aspecto filosófico, científico, o que é a parte da religião, e nós vamos falar sobre o que é a religião propriamente dita no Espiritismo, mas tudo isso nos convidando a algo maior, a uma reflexão, a uma interiorização mais significativa. Né? Então, tem toda uma base para que a gente possa crer sabendo porque estamos crendo. Nos propormos a nossa renovação, compreendendo por que nós estamos nos propondo. Então, tem toda uma lógica nisso. Né? Muito bem observado. O que mais, pessoal? Vamos seguindo aqui. Ó. Grupo das feministas, só mulheres. O Espiritismo vem nos trazer para a vida continua. Né? Realmente com várias revelações para o nosso crescimento espiritual. Que a gente não tem direito de nos perdoar o próximo, para poder evoluir. A gente não cresce se a gente não se perdoar, se conhecer. Então, são essas revelações que nos trouxeram o Espiritismo. Então, para mim, a vida continua e tem esse intercâmbio entre vivos, encarnados e desencarnados. Que até então não se falava nisso. Isso. Isso dentro de uma doutrina, de uma disciplina. Uhum. Né? Porque até antes era muita magia que eles falavam, né? Então, o Espiritismo veio tirar a história de coisas simbólicas, né? E coisas verdadeiras. Sim. Até depois vai entrar na filosofia. E o Espiritismo veio matar a morte, né? Veio descortinar todo esse... tudo que enseja dúvida, né?
Então, esse livro, Obreiros da Vida Eterna, que eu mencionei para vocês, é um livro muito voltado também aquilo que nós vamos aprender também aqui na parte geral do estudo do Livro dos Espíritos, que é a desencarnação. Então, vem desmistificar, vem trazer luz a esta realidade do contínuo da vida, né, que é muito importante. E a gente esbarra, conforme a fala da colega, nos 5 princípios básicos da doutrina espírita, né? Então a gente vai estudar isso um pouco melhor, mas a gente sabe que o primeiro deles é a fé em Deus, a existência e a fé no Criador. Então a gente entende que há um Criador, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e aí nós vamos estudando para realmente verificarmos que Deus existe. E isso não é um dogma, não é um ponto principal, fundamental de uma doutrina com base naquilo que a doutrina pensa, mas sim com bases sólidas que nos levam a compreender que há sim uma inteligência maior e que tem os seus atributos que nós vamos estudar também, e o principal deles é este amor e esta justiça. Então não é um achismo, é um ponto principal no sentido de que Deus existe e que nós precisamos trabalhar essa fé neste Criador. Fala também sobre pluralidade das existências, que é a lei de reencarnação, e quando a gente vai falar de reencarnação, para a doutrina espírita também, isso não é um achismo, isto tem o seu fundamento, inclusive científico, e aí nós vamos observar a reencarnação não como disse, dogma, mas sim como uma lei natural. Então, a doutrina espírita vem estudar a reencarnação como algo que é absolutamente natural na vida. É uma lei divina, né? Pluralidade dos mundos habitados, certo? Ou seja, há muitas moradas na casa do Pai. A questão relativa à imortalidade da alma, que vem até antes, né? Nós somos imortais e por isso que a doutrina vem matar a morte. E, por fim, a comunicabilidade com os espíritos. Tá? Isso está muito atrelado ao aspecto científico da doutrina espírita. Então, muito bem colocado também pelo grupo. Aqui. Praticamente, bem resumidamente, colhemos aquilo que plantamos. Só que os colhedores são da outra. Então, aplicar colaborações hoje, porque vai refletir nessa Isso. basicamente isso. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o bonito da doutrina é que, ao mesmo tempo em que ela é sim consoladora, confortadora, mas ela também é muito direta. Não tem muito meio termo nas coisas, não. Né? No sentido de, olha, a responsabilidade é nossa, né? Em relação àquilo que nós vamos compreendendo acerca, né, dessas verdades espirituais, né? Que é o que o espiritismo se propõe a estudar. Muito bem, aqui. Uhum. Isso. Muito bem. Aqui. Tenta uma forma diferente. Tem uma abordagem mais científica ali para as coisas, algumas questões que antes eram classificadas como sobrenatural, sem explicação, e aí ele tenta ali, com o conhecimento técnico dele,
dá uma base científica para a religião e ajuda a explicar algumas situações da vida como um guia de como podemos lidar com diferentes situações, como perdas, frustrações, e lidando isso de uma forma que a gente possa ajudar os outros, mas antes a gente precisa ajudar a si mesmo, como uma forma de evolução. Isso acaba gerando bem também uma filosofia de vida, né? Não só uma questão de religião, passa ali por uma questão científica de explicação, mas serve como uma doutrina de vida, de um guia, de como você pode seguir, lidar com suas perdas, com as suas dificuldades, mas sem desmerecer, sem cair, poder seguir em frente. Isso. Né? Uma evolução. Ótimo. Depois, aqui. Colocamos o Espiritismo como doutrina, religião, consolador, que dá base e sustenta a nossa evolução moral. Colocando sobre a fé raciocinada, né, ciência, o método científico, como tudo feito e escrito com muita base científica, os experimentos, e o princípio maior do amor. Sim. Muito bem. Uniu muita coisa aí. Muito bom. O que mais? Sim. Muito bem. Olha só que legal, né? A gente vai pegando um fiozinho aqui do novelo aqui, outro ali, outro ali, outro ali, quando a gente vai ver, né? Tem muita coisa boa. Objetivo. Numa frase, como a gente poderia definir isso? Quem quiser falar, só levanta a mão e... Objetivo é evolução espiritual. Evolução moral. Que estaria, né, atrelado, né? Quando a gente evolui moralmente, a gente está evoluindo espiritualmente. Porque somos espíritos, né? Tudo bem. O que mais? Oi? Reforma íntima. Reforma íntima. Objetivo, reforma íntima. Praticar a verdadeira caridade. O que mais? Oi. Isso. Vamos trabalhar a ideia também do autoconhecimento. Autoconhecer-se e aplicação prática disso, né? Ótimo. A gente pode transformar o que a gente não conhece? Dá para fazer isso? Não dá. Não é? Por isso que o autoconhecimento é a base da renovação interior. Por isso que a cada encontro a gente vai sempre, de alguma forma, tentar refletir um pouquinho sobre si. Com muito amor. É isso que é o mais importante. Não é nem com culpa, não é com autoflagelo, punição, nada disso. A base da regeneração, da renovação é o auto-amor. Isso é importante a gente pensar. E esse encontro é muito legal porque a gente parte para o conhecimento mais específico, né, que a gente vai ver, entretanto, sabendo que existe uma ideia em torno de tudo isso. Então, quando a gente fala que o principal ensinamento é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente vai aprender com Jesus que é importante inverter a frase e ler como a si mesmo, amar o próximo. Então, Deus está presente, porque Ele está em nós, mas este amor, esta caridade, tudo aquilo que eu venho a me propor em relação ao outro precisa passar por mim. E ninguém vai se autoconhecer e se autorrenovar sem trabalhar auto-amor. Porque fica muito difícil uma renovação profunda e que tenha êxito sem que o auto-amor passe pela ideia e pelo sentimento de si mesmo. Então isso é realmente a base para que a gente consiga remover as montanhas, né, que a gente ouve, Jesus nos convidando, as montanhas
dos desafios, não só externos, mas principalmente os internos. Tá? Então é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Mais alguém? Objetivo? Acho que assambarcou bem, né? Ótimo. Como compreender o tríplice aspecto do Espiritismo, filosofia, ciência e religião? Filosofia. O que é a ideia de filosofia? Está contida dentro desta asa, uma das 3 asas da doutrina. O que seria? Filosofia. O que a filosofia procura? Ela se propõe. Filosofia da ciência filosófica. O que ela se propõe a indagar? O que a gente tem muito a ver com reflexão. A filosofia traz uma ideia muito reflexiva das coisas, base do comportamento humano e essas indagações que estão um pouco no campo subjetivo, né? Quer falar? Os filósofos costumavam refletir sobre o quê? Tem até aquelas imagens deles lá, meditando e tal, né? Pensando. O que eles ficavam pensando, afinal, né? Ser ou não ser? Comportamento humano. Posso estar completamente errada, mas eu acredito que o estudo da filosofia entrou no estudo do comportamento humano perto da ética, e é muito com base nisso que a gente vai acabando tendo as primeiras leis e etc. Inclusive desde lá dos gregos e mitológicos da época de Atenas. E aí o espiritismo, para mim, na verdade, ele entra como o conjunto de tudo isso. Porque ele vai ser tipo, o estudo do comportamento humano, que é a parte doutrinária do que a gente tem que fazer, o amor ao próximo, a caridade nesse aspecto, a parte da ciência, de que tudo precisa ser comprovado, que a gente viu na aula passada, que anda junto com o espiritismo, e não deixa de ser uma religião, uma forma de acompanhar e gerar o amor a Deus. Então, eles se complementam e se tangenciam para formar o espiritismo. Boa visão. Você tem uma linha de conduta, um caminho, né? De seguir, como seguir, como moralmente a gente deve se comportar. Eu enxergo essa filosofia é isso, né? Ela te dá um caminho, um norte. Isso, quando a gente fala, nossa, eu adotei isso, aquilo como filosofia de vida. Sem a necessidade do que está escrito no livro, mas quando a gente ouve essa frase, nossa, eu adotei tal prática, ou então tal doutrina, ou então qualquer coisa como filosofia de vida. A maneira também como eu compreendo a vida, as coisas, como aquilo faz sentido para mim. Né? Isso. E aqui a filosofia ela tem a ver, para nós, como algo que é transcendente. Não é? Então vai além. Então vou procurar perquirir sobre a minha origem. De onde eu vim. Não é? Então eu estou aqui na Terra fazendo o quê? Vim de onde, estou aqui fazendo o quê e para onde vou? Não é? São questionamentos transcendentes, não é, que levam a gente a entender esse aspecto filosófico como algo que vai me dar uma diretriz da minha própria realidade como ser, não é? E que vai me ajudar a entrar numa conexão maior com o divino, né? Com Deus, e compreender que esse divino está dentro de mim também. Né? Então, eu adoto um modus vivendi, é uma maneira de viver em que eu vou procurando responder essas perguntas. E aí nós vamos encontrando no Livro dos Espíritos a principal obra que nos traz esta visão filosófica da doutrina espírita. Né? Então, tudo muito a ver com essa transcendência do ser humano. Então, a gente deixa de ser uma casca perecível, que é um corpo,
e a gente passa a se olhar como espíritos. E espíritos que são imortais, que têm uma bagagem. Então a gente vai procurar não entrar nos pormenores das nossas existências, mas entender que nós tivemos um início, não é? E temos uma jornada, e esta ciência, este saber de que temos uma jornada, vai nos ajudar também a trabalhar esse auto-amor que a gente está falando. Porque se nós chegamos até aqui, foi vencendo e superando muitos desafios, labutas e situações inúmeras ao longo da trajetória evolutiva de milhares de anos, só na condição humana, sem falar em outros reinos da natureza. Então, a gente tem uma história, e essa história precisa ser também reconhecida por cada um de nós. E aí compreender o nosso papel. E quando a gente compreende, a gente vai perceber que a vida, ela é uma só, são várias as existências, mas que esse momento é o momento mais importante para cada um de nós. Por quê? Porque trazemos a nossa bagagem, não é? Porque o conhecimento não se perde, ele fica ali, latente. A sabedoria aurida ao longo dessa trajetória permanece. Aquilo que eu aprendi também não perece, permanece comigo. E desse novo ponto de partida, com esta bagagem já bastante rica, eu passo a trilhar este meu caminho, nesse outro alicerce, não é? Nesta outra filosofia de vida, e aí eu consigo me assenhorar um pouco mais da minha existência. Eu vou sendo o construtor da minha felicidade. Eu vou entendendo o que realmente me traz felicidade e eu vou trabalhando diuturnamente para a conquista dela. Então, eu me empodero, digamos, de uma ciência, a ciência no sentido de estar, de conhecer, não é? Tomar conhecimento desta realidade espiritual que me cerca, que me envolve, que faz parte de mim, não é? E aí a gente segue mais firme e resoluto nesta decisão. Porque se a gente titubeia aqui no começo, não é? Quando a gente conhece o Espiritismo e às vezes somos direcionados ou por conta de um tratamento espiritual, seja físico, seja de ordem espiritual somente, ou então qualquer outra questão que possa me aproximar há tempos atrás, era o aspecto da fenomenologia que atraía muitos adeptos. Mas quando se esbarrava na questão relativa à reforma interior, muitos se afastavam. Então, quando eu vou entendendo tudo isso, isso vai me alicerçando a perseverar. Porque senão, a tendência é a gente não fazer o mergulho para dentro, né? Que é a finalidade última, digamos, né? O que realmente a doutrina se propõe. Pois não. Mas se a gente olha o espírito em si, digamos, no overview geral, existe um retrocesso quando, por exemplo, ele encarna supostamente, já passamos do nível de matar os coleguinhas. Só que hoje a gente ainda tem pessoas que são, tipo, assassinas e tudo mais que recorrem a isso. Então, digamos que, sei lá, se em outra encarnação ele já tinha conquistado esses pontos na vidazinha ali do videogame, e na próxima, se ele não fizer isso, ele perde esses pontos. Se eu entendi a sua pergunta, o espírito não vai retrogradar naquilo que ele conquistou, mas é falível, ok? Então, você disse, alguém que estava no nível de consciência que tirava a vida alheia. Se esse trabalho foi muito bem realizado e foi sedimentada uma virtude que se caracteriza no amor e no respeito, então a tendência é que isso não aconteça novamente. Mas o homem ainda é falho e ele pode vir a alguma situação que acione alguma questão relativa à sua própria sombra, fazer com que ele venha a falhar, ok?
Mas, na medida em que o espírito adquire uma virtude, essa virtude permanece. Então, a bagagem que nós conquistamos, ela não se perde. Então, nós chegamos aqui com o melhor que nós conseguimos conquistar até hoje. Mas nós temos o livre-arbítrio. Entende? Agora, uma chamada involução não acontece. O espírito pode estacionar e permanecer numa existência sem muito avançar. Ok? Ele, na verdade, a cada infringência à lei divina é uma dívida que se contrai. Então essa foi mais uma que foi contraída e vai precisar da devida reparação. Não é? Até que em determinado momento isso esteja superado. Assim como cada imperfeição nossa. Né? Tudo bem, gente? Muito bem. Então, aspecto filosófico, então de onde eu vim, o que eu estou fazendo, para onde eu vou. O aspecto científico tem a ver com o método com o qual Kardec codificou a doutrina espírita, que a gente vai ver melhor provavelmente no próximo encontro. Então a gente volta, né, nessa parte dos fenômenos e como que ele investigou todo esses acontecimentos que foram programados, já adianto, né, para que eles acontecessem, e que ele, como enviado também de Jesus, como um grande missionário, pudesse investigar e entender que havia uma razão inteligente por trás de todos os fenômenos que aconteciam. Então ele se utiliza de um método que é o mesmo método aplicado às ciências, não é? Então observação, análise, comparação, conclusão. Então tem todo o embasamento para que ele pudesse codificar esta doutrina, ok? E o aspecto religioso. Aí que entra, né? Uns acham que é religião, outros acham que não é religião. É religião ou não é religião? É ou não é? Depende do que eu considero religião. Se eu entender que religião é um conjunto de dogmas estabelecidos e que no exercício dessa religião existem rituais, hierarquia e uma série de coisas que caracterizam os ambientes religiosos, eu vou entender que espiritismo não é bem isso, nesse sentido. Agora, quando eu analiso a religião no sentido da religiosidade, aí vai fazer mais sentido, não é? Por quê? Religião significa, vocês sabem? Religar, vem de religare, religar o que a o que? Criatura ao Criador. Eu falei o que a o que, porque Allan Kardec já pergunta o que é Deus? Na questão número 1. Ele não fala quem é Deus, né? O que é Deus? Então, religar criatura ao Criador. E quando nós vamos mergulhando na doutrina espírita, nós vamos entender que o nosso propósito vai mais além desta religação, que é entrar em comunhão. E agora, hein? O que seria entrar em comunhão com o divino? Bom, então voltando, vamos pensando aí. Então, quando a gente fala do aspecto religioso da doutrina, estamos pensando na reconexão, em não estarmos à deriva dele, estarmos em sintonia com ele, ele fazendo parte da nossa vida e compreendendo os seus atributos, né, que a gente vai estudar, mas principalmente o Deus que é amor, que a gente estuda, que a gente vai embasar a nossa fé, não é? Então sai da ideia do Deus punitivo, do Deus que castiga, isso tudo não tem mais lugar para esse novo entendimento. Mas a religião nesse aspecto, sim. Então, a gente pode conceituar o Espiritismo como uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. A doutrina filosófica de efeitos religiosos. Por que efeitos religiosos? Porque vai buscar não só a religação, mas a comunhão da criatura ao Criador. Isso é o que há de mais belo. Porque nós vamos passando
a desenvolver as virtudes que ele é na sua totalidade e que oferece à criatura a possibilidade de relativamente alcançar, não é? Não alcançaremos essa grandiosidade e totalidade, mas os atributos do amor, nós somos, no ato da criação, dotados deste presente. Então a comunhão é vivenciar esse amor, não é? Que está em nós e que nos foi depositado no ato da criação. Efeitos religiosos. Doutrina filosófica de efeitos religiosos. Então, para a gente finalizar, eu quero só passar para vocês aqui, tá? Que eu gosto de passar em todo encontro. Então, quando a gente pensa na ideia da comunhão com Deus, a gente vai pensar naquela frase de Jesus, né, quando ele fala: eu e Deus, eu e o Pai somos um. Lembra dessa frase? Eu e o Pai somos um. Em que sentido? Porque, na verdade, Jesus é criatura, né? Criatura que alcançou a perfeição relativa. E o Criador, nosso Pai, Pai também de Jesus. Mas Jesus, na condição de espírito puro, ele consegue desenvolver-se de tal forma, evoluir de tal forma, que se assemelha grandemente às virtudes do Criador. Ele atinge aquilo que a criatura pode alcançar. É um patamar. Então, se a gente pensar numa escada, e no último degrau é aquilo que uma criatura consegue aurir em termos de evolução, em termos de desenvolvimento do amor, é o que Jesus hoje é. Não é? Então, quando ele fala bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, este ver a Deus é justamente esta comunhão, em que o que se vibra, o que se sente, o que se faz, guarda íntima relação com o amor divino. Então, quanto mais evoluímos, mais desenvolvemos o amor, mais nos aproximamos de Deus, não só nesta religação, mas na comunhão que a gente está conversando aqui. Ok? Só que, no início, não era assim. Fomos criados simples e ignorantes, não é? Simples na nossa estrutura corpórea, ignorantes no sentido do conhecimento. Então, fomos criados com a centelha divina do amor, com a potencialidade divina do amor, porém, isso viria a ser desenvolvido paulatinamente ao longo das múltiplas reencarnações, em que a gente vai se melhorando gradativamente. Mas quando a gente pensa no amor, que é o que a gente está falando, né? Que não está funcionando. Então a gente tem aqui, ó, não é um rol taxativo, tá? Mas ele é exemplificativo. Então quando a gente fala volta aqui, da humildade, da caridade, da modéstia, da sobriedade, da resignação, da sensatez, da compaixão, da generosidade, beneficência, afabilidade, doçura, compreensão, tolerância, perdão, brandura, pacificação, gratidão, renúncia, indulgência, misericórdia, paciência, mansuetude, vigilância, abnegação, perseverança, devotamento, etc. A gente pode dizer que são derivados do amor? A gente pode dizer que Deus compreende isso na íntegra, na sua totalidade? Sim. E se a gente olha para Jesus? Não é? Lógico que a gente sempre precisa entender. Deus é a perfeição absoluta. A criatura é passível de alcançar a perfeição relativa. Quando a gente olha para Jesus, nosso modelo e guia, nós vamos enxergar a perfeição relativa. Mas a gente pode dizer que é uma comunhão, não é? Entre esta criatura e o Criador, assim como outros tantos seres angélicos. Mas, antes de chegar aqui, não é? Nessas virtudes,
imperava o quê? E ainda impera em nós boa parte disso? A imperfeição. Porque uma virtude, ela só é conquistada quando ela vem a ser desenvolvida e naturalmente vai substituir a imperfeição. Então, pelo fato de o espírito ter sido criado simples e ignorante, com a potencialidade do amor, isso quer dizer que no início predominavam que os instintos. Quando a gente imagina os homens das cavernas, nós estamos imaginando que tipo de relação social, que tipo de convivência? Aquela em que os instintos imperavam. Quando os instintos imperam, nós estamos entendendo que o ser humano está ainda nos primeiros degraus da sua evolução espiritual. Na medida em que as virtudes vão ganhando espaço e substituindo as imperfeições, significa que há um processo evolutivo acontecendo. E quando se chega nesta condição maior, que é a nossa destinação, a gente fala Jesus, mas lembrando que por ser nosso modelo e guia, ele nos mostra o caminho que nós também alcançaremos e chegaremos um dia, na condição de espíritos puros. E aí nós vemos todo um trabalho do espírito na sua jornada evolutiva para esta sublimação das imperfeições, sendo assim transformadas nas virtudes, que é a nossa própria natureza. Então, a nossa natureza é o amor, mas nós não estamos ainda manifestando este amor na sua totalidade ainda. Então, quando a humildade ainda não se faz presente, nós temos o que lá? O orgulho predominando, a vaidade. Então, esses são os derivados do desamor, que é o estado ainda do ser humano nos seus primeiros níveis de evolução. Ok? Então, evolução não dá saltos. Então, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, remorso, vingança, agressividade, paciência, negligência, ociosidade, reminiscência, tendências negativas, etc. Esse é o grande objetivo do Espiritismo. Trazer luz à nossa consciência, entender que nós somos isso aqui, amor, em essência, e que cabe a nós desenvolver esses derivados do amor em substituição às imperfeições que nós ainda carregamos. E dentre elas também os vícios de toda ordem, álcool, fumo, jogos, drogas, desvirtuamento sexual, gula, etc. Tá? Então, a gente vê em estado embrionário, né, os vícios, que são as ausências das virtudes, e as virtudes vêm num estado mais amplo, transformando tudo isso. Então, a gente estudou bastante sobre o perdão no ano passado. Foi? Quem participou verificou. Então, se eu não entendo o que é perdão e se eu não desenvolvo a virtude do perdão como uma forma de trabalhar o auto-amor, porque quem perdoa está se amando, em primeiro lugar, se eu não faço esse movimento de desenvolver a virtude, o que vai predominar lá? Se não é o perdão, que precisa ser incluído aqui. Está aqui, ó. Perdão. Vou ter o quê? A ausência dele. E quando eu falo na ausência dele, eu vou ter o quê? Eu vou ter o orgulho, eu vou ter a mágoa, eu vou ter o rancor, eu vou ter desejo de vingança. Ou seja, eu vou ter tudo menos a virtude do perdão. Então, uma virtude só é desenvolvida na medida em que eu tomo consciência da necessidade, eu olho para mim e entendo que ela está em estado latente, portanto é possível, é meu dever trabalhar nesse sentido, e aí nós conseguimos transformar aquela imperfeição uma a uma. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do Espiritismo. É simples. Na teoria, não é difícil. Mas requer o quê? Esforço e vontade. E o Evangelho é claro em dizer que quando nós temos uma vontade firme, nós conseguimos. Qualquer imperfeição
pode ser transformada com o nosso esforço, perseverança e vontade firme. Qualquer imperfeição. E melhor que o façamos pela via do entendimento e do bom uso do livre-arbítrio, porque senão a vida vem e dá uma mexida, né, na nossa zona de conforto para que a gente olhe para aquela situação e procure responder aspecto filosófico da doutrina espírita, para quê? Não é nem o porquê, já transcendemos. Para que eu estou passando por isso? Para que eu estou tão doído, tão doída com essa situação? Não é? Então a vida vai, claro, esses mecanismos que a providência divina se utiliza, nos ajudando quando nós permanecemos um pouco ainda engessados nos nossos padrões e conceitos. Mas quando a gente se abre para isso, é como se fosse um manancial de bênçãos sendo derramado a cada um de nós. E digo manancial de bênçãos porque a espiritualidade vai nos ajudar muito nesse trabalho quando nós desejamos realmente essa mudança. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois, tá bom?